Aí, mano. E aí, bom? Dá licença, dá licença. Ui. Eu sei. E aí? Show? Show demais? Oi. Pera até a realidade da coisa. A última ligação antes de eu te dar total atenção. Fica tranquilo. Aqui é Ah, pra isso gente já é mostrar material, como que mano. é pra mostrar como que é, pô. Não dá pra ir, não. Pouca coisa só pra fazer. Tem, tu tem pouca. Aqui, você viu pro Heitor pra ele fazer o negócio? Já pedi a ele, já. Ele vai fazer? Vai. O agradecimento ao staff. Vou fazer. Aí eu perguntei a ele se dava pra gente soltar, tipo, domingo, umas 2 horas da tarde, antes da prova final. Sempre antes da prova final, entendeu? A ideia é essa. Aí aqui, ó, toda a parte das provas, a gente também focar em falar qual foi a ideia dessa parada de ser tudo com... Pode falar. Tudo questão de mitologia grega e tudo mais. Muitas provas sofreram alteração de nome também, para poder contar uma história. Falar sobre isso. Essas são paradas importantes, entendeu? A gente teve 141 inscrições, com aumento de 41% do número de atleta para os outros anos. Boa parte das categorias mais iniciantes, mas também tivemos muita adesão das categorias maiores esse ano, principalmente com a entrada da categoria Master, que foi uma surpresa para a gente, que teve muita adesão, e as categorias intermediário masculino e feminino, que ano passado teve menos, esse ano a nossa categoria intermediária feminina bombou demais, então também temos que falar essa parte. Rafael Neves, bronze. Padaria Vila Nova. Aí você pode falar a cada novo patrocinador, a cada novo. Aqui tá todos os nossos pratas, nosso ouro, todos os nossos bronzes. Esse ano foi muito. Aqui estão nossos parceiros, que é o Canto A, Centro Reabilitador e Piracanjuba. Eu tento estudar sempre em inglês, porque a meta final é o level 4. E o level 4 é todo feito em inglês, então sempre que eu estou estudando, eu só estudo em inglês. Para aplicar, eu aplico em português, mas estudar eu só estudo em inglês por conta da meta final, que é conseguir o mais alto nível da CrossFit, que é o level 4. E é só nos Estados Unidos que dá para aplicar essa prova, então eu já estudo em inglês desde então. Eu me chamo Rafael, sou coach CrossFit nível 2. CrossFit não é só minha profissão, ele permeia a minha vida, permeia a vida da minha família, da minha casa. E CrossFit veio para poder ser um diferencial em tudo que eu sempre fiz até hoje. Trabalho com esmero, com atenção, com foco, com realmente obstinação em ser melhor e também trazer o melhor das pessoas através do esporte, através da prática, através da minha profissão. E é isso que eu faço todos os dias, há quase 10 anos, com muita alegria.
Eu sou nerd. E nerd, ele quer sempre estar focado a fundo em tudo que ele gosta. E CrossFit me cativou desde o início. Eu lembro que lá atrás, quando eu ainda só praticava CrossFit, eu me lembro de eu estar no YouTube de madrugada assistindo técnicas de rope climb para poder aprender melhor sobre corda. Estudar CrossFit me cativou desde o início. Quando eu fiz o level 1, abriu uma porta na minha mente, abriu uma chave, rodou uma chavezinha que eu vi que eu precisava cada vez mais estudar sobre aquilo, porque era um universo tão amplo, era uma coisa tão nova, com tanta coisa para mergulhar e conhecer, que eu via que eu precisava estudar cada vez mais. E o level 3 eu vou fazer após o Odd Wars agora. Já venho estudando há mais de um ano. O meu professor, que é o Matheus, ele é sensacional. Eu só não fiz ainda porque o Odd Wars é realmente a minha maior prioridade de todas. As provas são a parte mais importante do evento de CrossFit, porque o evento de CrossFit ele é um teste fitness. Mais do que isso, ele é um teste de valências físicas e de mindset. Então as provas elas não podem ser só movimentos que são colocados com o tempo para ser executado. Não é sobre isso as provas do campeonato de CrossFit. Elas têm que ser um show para o público, cada uma por si só. Deve ser um momento épico e todas juntas elas devem compor toda uma trajetória de crescimento e finalização de um final de semana inteiro voltado para testes físicos e realizações de coisas incríveis por pessoas que muitas vezes achavam que não eram capazes. Eu comecei a pensar nas provas meses antes. E foram no total quase 16 variações de provas pensadas. É claro que não foram 16 provas, mas cada pensamento de uma prova ela se ramificava em 3, 4 diferentes para a gente testar e ver qual que era melhor que se encaixava para os estímulos que eu queria. E o Odd Wars, em nenhum dos anos, foi um campeonato que foi tendencioso. Como assim? Não era um campeonato por mais forte, não era um campeonato por mais rápido, não era um campeonato por melhor ginasta, era um campeonato por melhor crossfitter, que é o atleta mais completo, que se encaixa no maior número de valências, que tem o maior número de lacunas que não estão abertas, que está totalmente ocupado por treinamento e por movimentos que ele é capaz de realizar com maestria. Além disso, que o atleta saiba e realize movimentos de forma completa, que ele não realize de qualquer jeito, pois no Odd Wars a cobrança ela é nos mínimos detalhes. Eu me chamo Flávia, eu sou fisioterapeuta, sou casada com o Rafael. E o CrossFit entrou na minha vida mais ou menos uns 8 anos atrás, onde eu estava procurando alguma coisa para fazer. Eu não me encaixava na musculação e fiz uma aula experimental de CrossFit e foi a paixão à primeira vista, por ser um esporte muito dinâmico, você sempre tem um desafio novo para superar. E a partir dali foi meu esporte favorito. E com isso eu fui conhecendo o Rafael, a gente construiu um relacionamento, hoje nós somos casados, temos uma família e CrossFit permeia muito a nossa casa. Não é a minha profissão, né? Não sou educadora física, não sou level 1, mas o CrossFit é muito parte de mim. Então, assim, eu me sinto também alguém que se agrega ao CrossFit. E até porque a minha profissão também vai muito de encontro ao praticante, né, do esporte. Rafael sempre teve o sonho de ter algo, né, relacionado a isso. Ele já vinha há 3 anos antes do Odd Wars
construindo relacionamentos. A gente ia num campeonato e Rafael tá dando mão para um, dando mão para outro, conversando, chamando no canto, falando assim, cara, foi um prazer te conhecer, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade, que é criar um campeonato de CrossFit e eu tô te acompanhando, gosto muito de você. E ele foi construindo relacionamentos. Até um dia que deu um start nele e ele falou assim, é esse ano que eu vou fazer. E em menos de 3 meses a gente organizou o primeiro Odd Wars. Mas por que foi tão rápido e a gente conseguiu fazer? Porque a gente construiu relacionamentos. A gente foi construindo toda a equipe que a gente queria conosco e tá aí, uma equipe que a gente já tá levando para o seu 3º ano, a mesma equipe de 3 anos atrás. Então foi assim, algo que cresceu no coração de Rafael, que passou para mim e hoje é um filho que nós temos aí indo para o seu 3º ano. Pensando nisso tudo, eu comecei a criar as provas para poder compor todos os estímulos. A gente tem no CrossFit 10 estímulos físicos. A gente precisa realizar o teste de cada um deles. Então, primeiro foi isso, criar os eventos. Durante os eventos, eu e Flávia vimos que as provas precisavam contar uma história. E a gente foi estudar muito história. E acabou que eu dei uma sugestão, ela deu outra, e no final a gente decidiu que seria mitologia grega. Por que mitologia grega? Mitologia grega é uma das histórias mais épicas que o ser humano já criou. Além disso, é sobre superação de seres humanos, cobranças e julgamentos de deuses e realizações de feitos incríveis, magnânimos, gigantescos. Durante a composição das provas, as provas foram ganhando nomes da mitologia grega, mas ainda não era o que eu queria. Eu queria que cada nome começasse, desse continuidade e fechasse uma história só pelos nomes. Por isso que depois que a gente concluiu tudo, a gente conseguiu ver a história que a gente tinha montado. Primeira prova, os portões do Hades. O Hades tem como início 3 rios diferentes, que são Cocytus, Arqueron e Styx. O campeonato abre com você entrando no inferno, entrando na dificuldade, através de 3 rios, que são as 3 partes iniciais da prova 1. Em seguida, para sair do inferno, ele recebe o fardo de Atlas. O Atlas era um titã que tinha como trabalho carregar o planeta Terra nas costas. Então a nossa prova de carga foi exatamente para testar o quanto o atleta consegue transportar de carga sobre o seu corpo. Nas categorias mais iniciantes, a carga é externa, com movimento de overhead sobre a cabeça, com passadas. Já na categoria RX, a movimentação de carga é muito mais técnica, porque o atleta precisa movimentar o seu próprio corpo em handstand walk. Tudo isso precedido de um 3RM de front squat, onde o atleta não somente deve ter força, mas ele também deve ter estabilização da linha média, pois Atlas está carregando a terra o tempo todo nas costas. Ele precisa ter um core forte, ele precisa ter uma parte central muito forte para estabilizar isso. Conseguindo carregar o fardo de Atlas, o atleta é testado na trilha de Hércules, nos trabalhos de Hércules, que foram incríveis. Por isso a nossa prova 3 é tão incrível. Snatches, double unders, clean and jerks. Porque os trabalhos de Hércules, além de não terem sido fáceis, foram tudo trabalhos magistrais, trabalhos incríveis que Hércules realizou. Terminando a trilha de Hércules, eles passam pelo juramento de Atena, para ver se aí sim eles são realmente capazes e se eles estão autorizados, se eles têm honra para chegar até o Olimpo. No juramento de Atena, os atletas são testados em todas as valências físicas praticamente. Os atletas primeiro têm a linha média destruída, o core, para depois serem testados em agachamentos, desenvolvimentos e puxadas. Então, a parte do juramento de Atena
era para ver se realmente o atleta era capaz de chegar até o Olimpo, de chegar até o seu pódio, de chegar até a sua glória, que é a prova final. Que a gente chega no cataclisma de Zeus. Zeus nunca resolveu as coisas de maneira simples e fácil. Quando ele descia do Olimpo, ele descia já com raios na mão. E esse é o cataclisma de Zeus. A gente vai ter as caixas simulando os seres humanos que padeceram durante o cataclisma, então os atletas precisam pular por sobre a caixa. A gente tem os burpees, que elevam a intensidade da guerra. A gente tem os thrusters, que são um trabalho de exigência física desse cataclisma, dessa guerra. E a gente tem os toss to bars, que é o movimento magistral, ginástico, que faz com que mostre os atletas com maior desenvoltura e mais talento. Essa é a história que cada prova do Odd Horse quer contar. Sobre as expectativas do Odd Horse 2025, elas foram mais que superadas, porque no ano de 2023 e 2024 nós tivemos 101 atletas inscritos. E a gente não esperava que 2025 fosse tão grande quanto aconteceu. Nós estipulamos uma meta de 120 atletas. Chegando perto de findar as inscrições, nós conseguimos alcançar 120 atletas e comemoramos demais. Foi um sucesso, atingimos o nosso objetivo. E de repente, 121, 122, 123, até que no último 45 minutos do segundo tempo, 141 atletas inscritos. Nós ficamos assim em êxtase porque não imaginávamos que nós teríamos 40% de crescimento do primeiro ano para o nosso terceiro ano. E estourou as expectativas que a gente tinha. Nós somos incansáveis. Desde quando a gente começou a trabalhar no Odd Horse 2025, lá em fevereiro, eu não lembro de um dia sequer que a gente não tenha focado nisso, em algum momento do dia, que a gente não tenha pensado ou trabalhado em alguma coisa para o Odd Horse dessa edição. E na questão dos patrocinadores, para mim é uma satisfação incrível ver que tantas empresas abraçaram a causa do Odd Horse esse ano. A gente, na edição de 2025, conta com mais de 45 patrocinadores, além de diversos apoiadores, além da Prefeitura Municipal de São Fidélis, da Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, que sem eles a gente não faz nada. E para poder finalizar de uma maneira magistral, esse ano também a gente teve pela primeira vez o apoio do governo do estado, tanto no apoio financeiro em si, quanto também no apoio de divulgação, porque a gente saiu como nos destaques esportivos do mês de setembro no estado do Rio de Janeiro. Então, para mim, como idealizador do evento, como produtor, como organizador, para mim é uma satisfação que eu realmente não consigo mensurar em palavras para poder expressar o que eu sinto em ver tantas empresas de renome abraçando essa causa junto com a gente. O Odd Horse esse ano está muito mais do que amparado pelas grandes marcas da nossa cidade e regionais também. Se tratando dos atletas, para mim é uma parada muito mais pessoal do que profissional. Eu conheço a maioria dos atletas da região, eu tento de verdade ser próximo a todos eles, estar ali presente quando eles têm alguma necessidade, não somente para o Odd Horse, mas também como coach de CrossFit nível 2 que eu sou. E quando eu vi o grande número de atletas inscritos no Odd Horse desse ano, para mim foi uma felicidade sem igual. Eu não vou mentir que todo dia eu atualizava o site para ver quantos inscritos tinha. Todos os dias, diversas vezes por dia, eu atualizava aquele site. E quando no último minuto nós batemos 141 atletas, para mim foi aquela sensação de dever cumprido, de saber que a gente conseguiu um aumento exponencial de 40% de uma edição para outra. Então eu tenho muito que agradecer a todos os atletas da região que estão com a gente no evento desse ano. Fala aí, irmão, na paz? Rapaz. E aí, beleza? Você tinha ido aqui com a gente ontem, Heitor.
saímos daqui 5 horas da manhã, mano. Faltou você. Eu? É, documentário tá dizendo, não, completo. Olha o homem do documentário aí, Carlos Henrique. Esse é o cara. Esse é o cara. Tudo bem? Fala, beleza? Tudo bem? Fala, querida. Cara, é um misto, primeiramente, de alegria, emoção, sensação de estar realizando algo incrível e estar no caminho certo. Ainda não é uma sensação de dever cumprido, porque ainda faltam 2 dias para trabalhar, mas me mostra a cada momento, a cada palavra, a cada pessoa nova, que a gente está no caminho certo para poder fazer o que a gente sempre quis, entregar um evento com excelência para a cidade de São Fidélis. Então, eu acho que a estrutura tá assim, coisa de outro mundo. E eu participei, né, do primeiro, do segundo. Nesse terceiro, só as raias, assim, que de 4 pular para 8, eu achei que uma estrutura, assim, impressionante. Fora esses LEDs que eu tô apaixonada, assim, ficou muito lindo. É estrutura, assim, de Rio de Janeiro. Participei do primeiro, participei do segundo, e assim, de todos os anos que eu participei, esse que eu não tô participando é o ano que eu tô mais animada e mais feliz de estar aqui. Porque tanto da nossa amizade que temos com o Rafael, com Flávia, do contato que a gente tem, e de estar aqui para mais um ano celebrar a história do Odd Wars, porém de uma outra ótica, da ótica que eu tô assistindo e eu não tô nervosa, eu tô mais tranquila e tô aqui desejando o melhor, a felicidade deles e a nossa também, porque vai ser maravilhoso. E é uma honra, uma satisfação muito grande estar novamente aqui no Odd War Festival, porque esse campeonato, ninguém mais do que a gente sabe que sempre foi o sonho do Rafael. Isso sempre teve no sangue dele e ele sempre fez isso com muito carinho. Ninguém vive o Odd War Festival, ninguém vive o CrossFit igual o Rafael. Ele bota energia, ele bota vida nisso. Meu nome é Maiane Oliveira, eu comecei o CrossFit em março e antes como a nossa academia tem um estilo meio funcional, a gente já fazia treinos no estilo de CrossFit. Aí a gente começou a treinar junto, eu e Juliana nos aulões de sábado, e os professores começaram a comentar que a gente deveria fazer uma dupla ali. Aí foi nisso que a gente começou, aí Netinho chegou no CT também, e aí a gente começou a coisar cross e já fizemos uma inscrição no dia que saiu já, porque a gente é afobada, e foi isso. Então, a questão mental ainda é um pouco fácil, porque eu já participo de competições de corrida, então eu acho um pouco parecido nesse quesito, então não tô tão nervosa assim. Então eu tô muito confiante em relação à física e mentalmente. Realmente esse ano o campeonato tá em um nível mais elevado, né? Quero aproveitar cada segundo dessa competição e, claramente, né, ganhar um pódio aí. Então essa é a minha motivação. Eu sou o Leandro, o pessoal me conhece como Bom Dia CrossFit. Sou narrador, eu narro eventos pelo Brasil, narro CrossFit, narro Strongman. Hoje em dia eu também narro jogos de basquete do Vasco da Gama. E tive esse convite incrível para vir para cá, para São Fidélis. Já tinha ouvido falar muito bem da estrutura, de tudo como foi. E chegando aqui eu percebi uma coisa, que mesmo quase com 40 anos eu ainda tenho espaço na minha vida para ficar surpreso. E eu fiquei extremamente surpreso, não só com a estrutura da arena, com esses LEDs laterais, mas também com a posição extremamente estratégica de cada parte, do som, elétrica, os patrocinadores, reabilitação, área de aquecimento, coladinho com os estandes, os bares aqui e a pracinha, que sempre tem uma pipoquinha diferente, um negocinho assim, então me surpreendeu absurdamente. E, assim, de cara, já falei, eu acho que vai dar muito bom, eu acho que vai ser muito sucesso e já tô aqui aguardando a energia da galera chegar. Meu nome é Lorena, tenho 25 anos e comecei o cross assíduo mesmo tem uns 2 anos. Na verdade, eu engordei 16 quilos depois que minha mãe faleceu e nunca consegui ficar em nenhum esporte.
vai conseguir fixar em nada. E aí, quando a minha mãe faleceu, eu fiquei muito perdida. E aí, o meu refúgio todo foi na comida. E eu comecei a fazer primeiro um personal, né? Uma coisa assim. Mas, sabe, um cross personalizado, porque eu não tinha fôlego para fazer o cross. E aí, eu fui gostando. E aí, do personal, eu fui pro cross mesmo e me apaixonei. Sou apaixonada. É um ciclo de amizade. Você cria toda uma conexão na aula e é uma coisa muito surreal, sabe? É uma coisa que, assim, é inexplicável. Só quem pratica o CrossFit sabe o que eu tô falando. Esse ano, eu confesso que eu tô um pouco mais nervosa. Por quê? Porque ano passado eu vim de trio misto com meu marido e mais um amigo nosso. E a gente subiu no pódio, então esse ano eu não posso fazer feio, eu tenho que subir também, em nome de Jesus. Mas brincadeiras à parte, a gente chega aqui para dar o melhor de si. E o resultado é a consequência, que vença o melhor. Eu sou a Sara, mais conhecida como Sarinha, sou atleta de CrossFit, tenho 14 anos. Comecei o CrossFit muito nova e desde então ele faz parte da minha vida. Foi o meu ponto assim, de refúgio em muitos momentos, que eu tinha dificuldade de correr de um lugar para o outro, eu tinha dificuldade na parte física e o CrossFit me ajudou muito e eu não consigo mais viver sem ele. Meu objetivo é sempre me superar, né? Superar os meus próprios limites, evoluir em relação ao treino e fazer o que eu posso fazer e o resultado vem em consequência. É o objetivo, né? A gente espera que dê certo. Sou o Gustavo, sou da Go Farfit de Cordeiro, eu sou praticante de CrossFit tem 8 anos. Cara, o CrossFit é tudo na minha vida. Eu trabalho com isso, sou coach do boxe e eu uso o CrossFit como uma forma de a gente transformar vidas. Sabe, o CrossFit é um esporte que é transformador. Só quem pratica e vive o CrossFit sabe o que é o CrossFit. É o meu primeiro evento, primeiro ano que eu venho. As expectativas são as melhores, a estrutura maneiríssima, o evento tá maneiríssimo. Então o sucesso já começou já desde quando ele divulgou o evento. Se Deus quiser, a gente veio para batalhar para isso, né? A gente está trabalhando, se dedicando para isso, mas que seja feita a vontade de Deus, né? Quem for o melhor que leve o pódio. Sou Rogéria, pratico CrossFit há 6 anos, sou apaixonada por esse esporte e o CrossFit mudou minha vida. Eu descobri assim, o quanto eu posso mais, entendeu? Como que eu me realizo praticando esse esporte. Vou competir esse ano, eu resolvi sair da minha zona de conforto. Vou vir sozinha, vou vir intermediário, master. Eu já é o 3º ano, compito desde o 1º ano. No primeiro ano eu vim em trio feminino, fiquei em 3º lugar. Ano passado eu vim em trio misto de skate, fiquei em 1º lugar. E esse ano resolvi sair da minha zona de conforto. Vamos ver o que vai dar. Ele superou as expectativas, né? Eu estou muito feliz por Rafael, pela Flávia, que está um campeonato lindo. Desde o 1º ano, eu sempre torci muito por eles, eu gosto muito deles, sou muito amiga deles, sou fã deles. E eu vejo quanto o Rafael ele vive o CrossFit, quanto ele se esforça para entregar o melhor. E esse ano o campeonato está lindo, está muito bonito. Não pode sozinho. Vamos ver, né? Eu sonho com isso, né? Vamos iniciar o terceiro round. Boa prova.
Zé, eu quero te agradecer mais uma vez por você estar apoiando o nosso evento. Sem você e sem João, eu falo muito que quando começou tudo lá atrás, eu não tinha abertura na parte de esporte de São Fidélis, mesmo já trabalhando com esporte há muito tempo. Quando você colocou o João à frente da secretaria, foi uma mudança geral no esporte do município. Hoje o município é representatividade pelo esporte. A gente hoje em dia é exemplos dos municípios da região. Então eu quero te agradecer muito, meu amigo. A gente se conhece há anos. Você era amigo do meu pai, eu lembro de você fazendo shows na região, eu era pequenininho, e hoje em dia você me apoia no meu evento. Eu não tenho palavras para poder expressar minha gratidão por vocês dois. Lá atrás, há 3 anos atrás, quando você e João Marcos estiveram junto comigo para falar desse evento, que foi lá onde o embrião para que esse evento chegasse a esse tamanho, eu realmente vim com um pouco de... Não é desconfiança. Você fala, gente, é uma descrença, a palavra talvez seja correta. Vai dar certo? É porque a gente precisa ver, o brasileiro quer ver para crer. Mas, porra, sabendo da sua seriedade, sabendo da equipe que você consegue montar ao seu entorno, sabendo da dedicação de João Marcos e todas as secretarias que a gente precisa também envolver, porque essas coisas a gente faz juntos, acreditamos. E hoje transformou nisso aqui. O que a gente espera é que todos os anos a gente cresça um pouco, o apoio da administração pública, ainda mais agora que conseguimos agregar o governo do estado dentro de um evento dessa magnitude, só tende a melhorar. Eu acho que a gente precisa, Rafael, como gestor público, acreditar nos projetos que vêm da iniciativa privada para que a gente alcance, dentro desses eventos, mostrar o nosso município para as pessoas. Porque nós temos um povo acolhedor, um município lindo, com grandes atrações turísticas, locais favoráveis para a prática esportiva, com tantas outras práticas esportivas que a gente pode propiciar. Então, nós como gestores estamos muito felizes, temos certeza que com a sua seriedade liderando esse evento, com a determinação de João Marcos, com a garra de João Marcos, com a sua equipe, que ele também não faz sozinho, com as demais secretarias do nosso governo, todas envolvidas em ajudar, em colaborar, a Secretaria de Cultura, Obras, Serviço Público, porque isso aqui a gente tem que manter a cidade limpa. Comunicação, por exemplo, ontem a cidade estava aí, a praça de alimentação, evento bacana, sem confusão. É disso que a gente precisa. Você pode ter certeza que a gestão, enquanto estivermos à frente aí da prefeitura até 2028, vocês terão apoio, porque eu acredito que eventos dessa natureza fomentam a economia do município, mostram o município para que as pessoas possam visitar fora da agenda do esporte. Porque o cara que vem aqui com a família, com certeza ele vai voltar, irmão. E isso que a gente precisa, propiciar eventos que as pessoas venham ao nosso município conhecer a nossa cidade. Eu concordo com você, Zé. Eu também quero agradecer a João, meu amigo aqui também de longa data, fez educação física comigo. União. Quero agradecer a João também, que não poderia deixar de fora, um agradecimento pessoal direto a ele, que João fez a parte de atividade física, de educação física comigo na faculdade, e hoje em dia essa parceria tende a somar frutos incríveis para a cidade. Eu quero que a gente, mais uma vez, esteja unido e focado para 2026. Muito obrigado, meu amigo, de verdade. E agradecer principalmente a Deus por nos dar saúde, sabedoria, inteligência, para tentar fazer e oferecer uma cidade melhor para o nosso povo. Sempre. Que Deus nos abençoe. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Brasil! Bom dia, mundo! Bem-vindos ao World War Festival! Fala pra mim, como é que tá a expectativa aí? Muito tá nervoso. nervosa? Muito. Tá me dando tanta de barriga, né? Não pode dar de barriga no meio da prova não, senão vai dar ruim. Eu me livre. Mas aí, fala pra mim, como você tá se sentindo agora? Agora de verdade, não tem como agora voltar. a gente tem que ir, vamos com tudo agora, né? E aí, bom dia! Bom dia! Como é que tá a expectativa pro evento aí? Fala pra mim, fala pra mim. Coração tá a mil. Frio Tá na nervosa? barriga. Frio na barriga, tô tentando fingir a calma.
Para ele Evita é uma imensidão de prazer estar podendo patrocinar um evento como esse, porque ele Evita entende que a saúde primária ela é capaz de transformar a vida de alguém. E a Biostratos, ela tem a satisfação de estar participando desse festival. Afinal, a Biostratos, ela é saúde, ela é proteção, ela é uma grande apoiadora de todos os esportes. E nós da Clínica Vivas estamos patrocinando esse evento porque a gente acredita que a saúde começa no exercício, na alimentação, antes de você procurar um médico. E a gente patrocina o Odd Wars desde da primeira edição, né? Eu posso dizer que o evento mudou minha vida. Topei fazer parte do time de patrocinadores do Odd Wars por ser um evento que estimula e incentiva o esporte, porque eu acho que educação e esporte são agentes transformadores de vida. A minha escolha por patrocinar esse evento é porque eu acredito que através do esporte a gente consegue fazer diferença na nossa cidade. E eu venho acompanhando o Odd Wars desde o primeiro ano e eu vi o crescimento. E quando eu vi a oportunidade de poder estar participando esse ano, eu fiquei muito feliz. Então é algo assim que partiu muito de mim, né? Mas também é muito interessante porque eu trabalho com educação e educação e esporte é uma coisa assim que anda junto. Então a gente acha que tem tudo a ver. Desde que o Rafael dividiu o sonho do Odd Wars, quando ele ainda nem existia, há uns 3 anos atrás com a gente, eu validei a ideia logo de início e falei com ele, Rafa, eu tô contigo. A gente ficou lisonjeado com o convite e a gente achou a proposta muito bacana, é uma proposta super diferente para nossa cidade, porque até então tinha uns eventos, mas esse focado no esporte. E com toda essa procura que estava tendo, foi muito interessante. Falar sobre os próximos eventos é lidar com uma expectativa alta, né? Hoje, segundo o Rafael, a gente conseguiu estar no patamar do 3º maior evento de CrossFit do estado. Para ano que vem, a meta é ser o maior.
Estamos hoje começando o nosso segundo dia de evento. Ontem foi um dia incrível, de todo mundo competiu, se divertiu, um dia muito animado, cheio de energia, tudo correu bem, ninguém se machucou, o evento foi lindo e hoje a gente inicia o segundo dia da mesma forma com o nosso prefeito José William abrindo o nosso evento, agradecendo a todas as pessoas que vieram de fora e também os atletas fidelenses. Então, Zé, dá uma palavrinha pra gente, por favor. Bom dia a todos, terceiro World Wars. Tô conseguindo falar, hein? É isso aí, parabéns aí a todos os atletas, a população fidelense está muito feliz de receber vocês aí, principalmente os atletas de fora, os atletas fidelenses, todas as academias envolvidas, é muito bacana, a gente está muito feliz e, como falei ontem, isso vai para o calendário oficial do município, esse evento, porque vocês, atletas, a organização, estão demonstrando a capacidade de envolvimento da sociedade em torno desse grande evento. E a gente não poderia deixar de fazer um agradecimento, porque já conseguimos trazer o governo do estado para a parceria dentro do evento, através da Secretaria de Estado de Esportes, o nosso secretário Rafael Pisciani nos apoiando, o governador Cláudio Castro, o presidente da Assembleia Rodrigo Bacelar, porque um evento dessa magnitude, desse tamanho, ele precisa dos poderes estarem envolvidos, das forças do Estado envolvidas, para que a gente possa oferecer essa estrutura com esse tamanho, com essa qualidade. Parabéns a todos os profissionais envolvidos, ao comércio fidelense que está sendo parceiro do evento. Nós temos aí empresa de internet, restaurantes, hotéis envolvidos. Então a gente fica muito feliz e quando digo vai para o calendário oficial, é porque já caiu na graça da nossa população. Então que Deus abençoe nesse segundo dia, daqui a pouco as finais, hoje é dia de finais, né? Que ninguém também se machuque, que ocorra tudo maravilhosamente bem, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Zé. Eu sou o Luciano, sou conhecido como Lupin, de Luciano Pinto, sou fotógrafo. Minha especialização hoje é esporte, mas eu faço tudo com fotografia. Mas eu foquei no esporte, virou uma paixão. E através do Serra, o Rafa, que é o organizador do World Wars, ele me conheceu e a gente trocou essa ideia e ele me convidou para estar aqui ajudando ele com o evento, que pudesse ajudar na parte de mídia. E hoje eu estou como head do World Wars com o Rafa, ajudando ele para montar a equipe de mídia que tá cobrindo o evento, para entregar foto, vídeo para os fotógrafos, para os atletas. Cara, eu participo de campeonatos grandes, né? Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de participar de TCB, do Sun Challenge, que é um evento muito grande no Rio, boa para evento fora do estado. O campeonato é maravilhoso. Eu falo pro Rafa que é um campeonato que eu tenho, o World Wars eu tenho no coração. Eu tenho 2 campeonatos que eu carrego no coração. E um deles é o World Wars. E, cara, não tá deixando nada a desejar para ninguém. Pelo contrário, tá uma entrega muito boa. Maravilhoso. A organização é sempre muito boa, é sempre muito, todo mundo muito alinhado, não tem problemas nenhum entre o pessoal que tá, tanto os locutores, os judges, os staffs, a equipe de mídia, todo mundo trabalha bem coeso. Então é super tranquilo e divertido, que é muito importante. E a Elevita está presente aqui desde a primeira edição deste evento. Então, assim, é nítido a evolução a cada ano. Então, a gente está muito feliz em ver, trazer isso para a nossa cidade, né? Um evento tão grandioso que às vezes a gente não consegue ver em cidade grande um evento como esse. A Elevita vai estar sempre presente num evento como esse, sem sombra de dúvidas, no próximo ano, no outro ano, e é cada vez mais presente aqui dentro da arena, trazendo benefício para a galera. O evento está contando com uma estrutura maravilhosa, uma estrutura muito grande, com várias empresas aqui junto, deixando esse evento maravilhoso. Eu achei tudo muito chique, tudo muito arrumado, tá tudo lindo. Hoje eu sou uma nova pessoa começou aqui no evento. Então é uma honra para a Folha da Cidade TV patrocinar. Desde a primeira edição, nós estamos na terceira e a gente vai estar sempre junto. Para nós é um maior prazer.
Nossa, achei fantástico. A organização, a pontualidade de tudo. Eu já conheço o Rafael, eu sei que tudo que o Rafael bota a mão, ele faz com excelência. Então isso foi uma coisa que eu falei com ele quando a gente foi fechar contrato. Falei, Rafael, com você eu tenho certeza que vai ser, assim, de excelência. Ele sempre foi uma pessoa assim que tratou a gente super bem. E quando eu vi esse evento cada vez crescendo mais e chegou a oportunidade de me ouvir, Natasha, tem uma vaga lá para patrocínio, você quer? Então eu falei assim, nossa, com certeza, porque é uma coisa que eu admiro muito. Já é o 3º ano que a gente participa. É muito bacana estar presente num local onde a gente tem todas as idades, onde não só o público que está competindo, mas também o público que está assistindo poder ter um contato com a nossa marca. O primeiro evento, né, eles tinham essa primeira proposta, a estrutura já foi bacana e a cada ano a gente vai dando as sugestões, né? Esse ano, então, ficou bem legal e o Rafael sempre se disponibilizou para atender a gente o máximo possível, né? Tudo que dava para fazer, para colocar o evento nas legalidades, foi proposto, foi apoiado. Isso é uma troca muito boa, que às vezes as pessoas têm assim um pouco de dificuldade de entender aquilo que o poder público está pedindo. Fala, olha, isso aqui não é legal, não pode fazer esse tipo de coisa. Já no Odd Wars, zero problemas. Tudo que a gente combinou, a gente sentou na minha sala, ó, tem que ser muito bem calculado, dimensionado, para não ter problemas. E, volto a dizer, zero problema. Que depender do município para a gente estar fazendo o maior evento de CrossFit do estado do Rio de Janeiro ser sediado em São Fidélis, nós vamos fazer. Cara, eu fico assim, toda hora, eu lembro do Odd Wars e fico pasmo com o que aconteceu, porque nem nos nossos maiores sonhos, tipo assim, quando a gente começou a imaginar a edição de 2025, não dava para poder imaginar nem mensurar a quantidade de coisas que ia acontecer, a quantidade de momentos de muita emoção, de muita superação, a quantidade de pessoas na rua, na quadra, a energia de todos os atletas. A gente ainda não tem palavras para descrever o Odd Wars 2025. De verdade mesmo, tipo assim, parece até da boca para fora, coisa que a gente fala como clichê, mas não é. Eu realmente ainda não consigo maturar todos os acontecimentos do final de semana para poder expressar com palavras ainda. Na verdade, na hora que a gente desligou tudo e despediu de todo mundo, ali caiu a ficha do dever cumprido. Respirar, até que tem nas imagens que, tipo assim, a gente não consegue se controlar. Eu praticamente, tipo assim, não consigo me controlar mais. Entro numa crise de choro, de emoção ali, porque naquele momento que eu respirei pela primeira vez, eu falei assim, deu certo. E quando eu consegui conceber isso, aí pra mim que foi a sensação de dever cumprido, que eu tinha falado antes, que ainda não era uma sensação de dever cumprido, mas agora é. E muito mais do que isso, é a sensação de realmente, nossa, a gente conseguiu fazer algo incrível. Ver tudo acontecendo ali nos bastidores, você ficar ali mais por trás e ver o movimento acontecer e observar cada detalhe, cada pessoa que estava ali, porque a equipe cresceu demais. Assim, eu fico muito emocionada ainda, porque a gente vê a conclusão de um sonho, né? Que a gente não imaginava que ia acontecer agora. Então aqui, time, atenção, galera, todo mundo pra cá. Foca todo mundo pra cá. Galera, esse ano a gente tem um troféu novo, que é um troféu de destaque e honra para aquele atleta que teve um momento especial dentro do campeonato, para aquele atleta que fez um momento bonito, um momento emotivo, um momento que marcou a gente. E a gente, galera, vem acompanhando uma pessoa há meses. Eu conheci essa pessoa em outra cidade. Essa pessoa virou praticamente minha amiga. Eu conheci a história dela. Eu fui dentro do box dela. Eu fui dentro da casa dessa pessoa. E ontem eu tive diversas mensagens fazendo lobby e falando o quanto essa pessoa vive o CrossFit, o quanto essa pessoa olha pela comunidade dela e cria a comunidade dela. Zé, chega pra cá pra mim, por favor, que eu quero que você tenha essa honra. Sobe aqui comigo, claro. Sobe aqui comigo.
Esse troféu é um destaque para a honra. Quem honrou mais o evento, quem honrou mais a sua comunidade, quem honrou mais o CrossFit. E eu não poderia dar outra pessoa a não ser para a Renata da Illinois Wars. Eu vou ceder o meu lugar para você subir e receber com o nosso prefeito. Minha amiga, muito obrigado por tudo, tá? Muito obrigado. Ela merece, ela merece, ela merece, ela merece. Meu nome é Luma. Meu nome é Isabela. Não acostuma, não dá pra se adaptar. Estamos bem ansiosas. Eu me chamo Ana Mércia. Eu me chamo Ana Laura. Sim, estamos muito confiantes. E vai dar certo, tomara. Vencendo limites e superação sempre. Sou a Graziele, ela é a Carol. Estamos ansiosas, com boa expectativa e aguardando para quem se sair melhor, né? Para essa última prova, estamos tá mais tranquilo, né? O pior já passou, é a última. Estamos liderando e estamos muito confiantes. Franciele. Oi, meu nome é Laís. Batendo mais que o normal. O nervoso bateu agora. Eu sou Emily, minha primeira competição, tô muito feliz. Oi, gente, eu sou Vanessa. Não sei, ele volta a funcionar, dá um misto. O coração tá muito acelerado, mas a gente tem certeza que vai dar boa. Ganhei um Master feminino 35+. Só que acabou acontecendo que só tinha quarentona, virou 40+. Representamos bem. Nossa, é assim, Rafael tá de parabéns. A organização, a estrutura, eu gosto de escolher bem os eventos, que eu já tive algumas decepções. E ano que vem eu tô de volta, pode sempre contar comigo. Vanessa Marcelino! Fiquei em primeiro, no Master 35, individual. Foi bom, né? Foi bom, foi ótimo, satisfeitíssimo. Entreguei 100% que eu podia entregar. Vou dizer pelo campeonato, pelo evento, né? Muito bem organizado. Um evento top, super alto nível. O Master 35 foi bem alto, um nível bem alto, bem difícil. Tava conversando até com o pessoal agora que é o único esporte que o último é sempre muito mais aplaudido do que o primeiro. Então vem que você vai gostar muito. Gustavo Schwenk! Obrigadão mesmo. Fiquei em segundo colocado e feliz com o resultado. Então, as provas muito bem elaboradas, a estrutura muito boa, o Rafael tá de parabéns. Conseguiu trazer um público de fora, não só o pessoal de São Fidélis, o pessoal de Campos, e tá, parabéns. Bismarck Vieira! Então, a gente chegou na última prova em primeiro lugar, né, no ranking. Só que os outros competidores também estavam com uma pontuação boa, então estava muito apertado. Tava tudo em aberto, né? A gente sabia que a prova era difícil, mas que era boa pra gente. A gente deu o sangue, deu tudo certo, ficamos em primeiro. E primeirão, campeão. O campeonato acabou com a gente em primeiro e graças a Deus deu tudo certo. É isso aí. Salvo e Clay! Muito nervoso, com muita garra. Achei que não fosse conseguir nada, mas cheguei em terceiro lugar. Tô satisfeita. Claro que eu tô feliz, né? A gente fica feliz com a premiação. Vem praticar o CrossFit, que é a melhor coisa da vida. Você vai mudar a sua vida. Rogéria Cristina! O que dizer, né? Realmente, ou era tudo ou não era nada. E foi tudo, graças a Deus, porque a gente deu tudo que a gente tinha. Forte leve! E
para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu não tinha nem um ano de CrossFit, primeira vez sozinho, e tá conquistando um segundo lugar de um campeonato muito difícil. Eduardo Ferreira! Boa, galera! Parabéns, meninas! A gente não imaginava a magnitude de tudo isso. A gente sabia que realmente tinha crescido, mas a gente não conseguia enxergar esse crescimento. E agora a gente olha para tudo isso e vê realmente o quanto cresceu. Eu falo que não era uma visão que eu tinha. A minha visão humana era muito limitada para o que aconteceu realmente nesse ano de 2025. Eu quero, de verdade, primeiro de tudo, agradecer a cada um de vocês que estiveram com a gente em 2025. Eu gostaria de poder estar dando a mão a cada um de vocês pessoalmente, olhando no olho, como eu estou olhando agora, e realmente falando muito obrigado por ter saído da sua casa, por ter acreditado na gente, por ter vindo entregar a sua saúde, o seu condicionamento e o seu final de semana em nossas mãos. Primeiramente, a gente quer agradecer demais. Em segundo lugar, eu quero que você se prepare, porque o que você vai encontrar em 2026 no Odd Wars não é apenas um teste físico. É um teste físico, é um final de semana de muita emoção, de muita alegria, de muita superação, de muita entrega, de muita devolução, porque eu tenho certeza que o que a gente fez esse ano é apenas a estrutura de toda a montanha que a gente vem crescendo e construindo junto com vocês. Porque o Odd Wars, ele não vai ser só uma escalada simples, ele vai ser uma das escaladas mais desafiadoras, porém mais recompensadoras que vocês irão realizar na vida de vocês. Tanto em fitness, porque vocês vão ter muito crescimento de fitness, realmente como pessoa, uma escalada pessoal, porque um desafio tão grande vai fazer você mudar por dentro de qualidade. Eu quero que vocês comecem a partir de agora a serem mais exigentes com os campeonatos que vocês vão, porque é possível a gente entregar excelência em tudo que a gente faz. Eu não quero que vocês mais se sintam satisfeitos por entregar uma camisinha a vocês e uma medalha no final e uma estrutura qualquer para vocês treinarem e competirem. Vocês se esforçam, vocês treinam o ano todo, vocês praticam, vocês se entregam, então vocês têm que ser recebidos com a maior qualidade do mundo. Então é isso que eu quero para toda a nossa comunidade. Eu quero que vocês meçam tudo pelo alto. Então a gente vai entregar para vocês a melhor experiência possível em 2026, em 2027, e enquanto o Odd Wars estiver acontecendo, a gente vai buscar se superar em todos os quesitos, e isso eu quero que vocês me cobrem no próximo ano. Eu quero que vocês me cobrem provas mais desafiadoras, eu quero que vocês me cobrem uma melhor estrutura, eu quero que vocês me cobrem um show ainda mais incrível, porque é isso que a gente vai entregar para vocês. Eu quero que vocês venham e apreciem mais uma vez o melhor final de semana da vida de vocês aqui em São Fidélis, no Odd Wars Festival.